Irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos seguir aqui pregando até chegar na feira. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O livro a qual se refiro é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mais do que felizes são os que ouvem, os que praticam as palavras de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: mais do que felizes são os que ouvem, os que guardam as palavras deste livro. A palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem vier, raramente se achará a fé dentro do coração de muitos. Jesus Cristo ele fez essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porventura, quando Jesus Cristo vier, será que você vai estar preparado? Será que dentro do seu coração será encontrado a verdadeira fé? A verdadeira fé não vem de palavras. A fé é produzida pela palavra. A palavra do Evangelho, que foi pregado desde os tempos antigos. A palavra do Evangelho foi pregado desde os tempos antigos, e Jesus ele diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É por isso que o diabo tem enchido a terra de ateus, Satanás tem enchido a terra de incrédulos, porque a verdadeira fé vem por ouvir a palavra de Deus. E já não tem mais o homem em seu coração o interesse por ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Pois o dia, meu amigo, chegará em que todos nós vamos ter que prestar conta com Deus. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus, e você tem se preparado para se encontrar com Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você tem se preparado para se encontrar com Deus? Pois a eternidade ela vai chegar para todos. Para quem crê, para quem não crê, a eternidade ela chegará para todos. A Bíblia garante que para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Após a morte virá o juízo, onde Deus julgará cada pessoa segundo as suas obras. Você será justificado ou você será condenado. Por isso, quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E muitas pessoas estão perdendo a verdadeira fé, porque estão atrás de milagres, atrás de sinais, e Deus não está atrás de satisfazer o interesse do homem. Deus não está atrás de se tornar servo do homem. Jesus falou assim:
Uma geração maligna e perversa me pede um sinal, mas um só sinal lhe será dado, o sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas foi Jonas preso 3 dias dentro do ventre da baleia. Jonas, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, Jesus também ele esteve 3 dias no ventre da terra, quando Jesus morreu, antes da sua ressurreição. Por isso Deus, Ele não vai dar ao homem aquilo que o seu coração quer, porque o seu coração é mau. O coração do homem tem se endurecido, o coração do homem tem se desviado da verdade, a verdade de Deus, a verdade absoluta. E é por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fuge do pecado, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a eterna morte, lago de fogo, enxofre, a saber esta é a segunda morte. O livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, nos garante: a saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Não se iluda, meu irmão, vivendo a vida de pecado, acreditando que não sofrerá as consequências, pois só basta você descer à sepultura e você colherá as consequências de todo o pecado que você não se arrependeu. Só basta o homem descer à sepultura e ele vai sofrer as consequências de todo o pecado que ele não se arrependeu. Por isso que Jesus anunciou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vocês o tempo do refrigério. Se arrependa e se converta do seu mau caminho. Se arrependa e se converta de todo o pecado, pois não vai valer a pena viver o homem algum momento no pecado e a eternidade ele viver separado diante de Deus. Você já parou para pensar o que seria uma eternidade separado da presença de Deus? Isso já passou na sua mente? O que é viver uma eternidade sem Deus? A Bíblia diz que o pecado é a separação eterna do lago de fogo e enxofre, onde o pecador, o seu clamor não sobe a Deus. No inferno nenhum clamor sobe a Deus, nem um pedido de socorro sobe a Deus. E se você vivendo essa vida separado diante de Deus, certamente na eternidade estará separado para todo sempre, junto com Satanás e os demônios, no fogo do inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Por isso que Jesus falou que todo pecado deve ser cortado pela raiz. Sabe por quê? Porque também nós somos comparados como árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos vai ser cortado pela raiz. Se você não corta o pecado pela raiz, você será cortado pela raiz. E certamente o cortar pela raiz é o homem descer à sepultura e a sua alma se desprendendo do corpo e indo para a eternidade. E eu te garanto que o lago de fogo e enxofre será eterno. Talvez alguém diga: o inferno não é eterno, e não é mesmo, mas o lago de fogo e enxofre será eterno. Por isso, meu amigo, se arrependa, conserta teus caminhos com Deus, coloca a tua vida em ordem diante de Deus, antes que venha chegar a última hora, e aonde não haverá mais arrependimento. A Bíblia diz que na sepultura não há mais obras. A Bíblia diz que a memória daqueles que descem à sepultura, ela entra em esquecimento. Aqueles que descem à sepultura, sua memória entra no esquecimento. Por isso, meu amigo, se arrependa enquanto há tempo. A palavra de Deus diz: o que separa o homem da presença de Deus são os seus pecados. É por isso que muitos estão caminhando distante de Deus, caminhando com passos largos para o inferno, porque acreditam que pecar é normal, acreditam que o homem não consegue viver sem pecar. Mas a Bíblia garante que o pecado provém do diabo. E a Bíblia fala que quem peca é do diabo. Quem vive pecando é do diabo. Pois o diabo
manifestou-se trazendo o pecado e ele nunca se firmou na verdade. Por isso Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo é o pecado. É colocar o homem na imoralidade. A obra do diabo é colocar o homem no adultério, afundar o homem na bebedeira, na idolatria, tornando as pessoas maliciosas, homens mentirosos, profanos, mais amigos do pecado do que de Deus. Tenha certeza, meu irmão, que ninguém é tentado por Deus. A fraqueza humana não pode, porventura, dominar o homem se ele estiver sujeito a Deus. Por isso que Jesus falou: a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. O que você escolhe? Viver na carne, morrer e descer ao inferno, ou viver no espírito? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus na carne foi tentado a não ser crucificado e não consumar salvação, mas pelo espírito Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele venceu as prisões eternas, e ele pegou as chaves do abismo, ele pegou as chaves da vida e da morte. Por isso, meu irmão, ame a Deus assim como Jesus Cristo te amou. A Bíblia diz que não tem amor maior do que esse, aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Se você é amigo de Deus, certamente você já entregou a sua vida por completo a Deus. Há uma multidão que quer entregar a sua vida parcialmente para Deus, é só coração. Ah, Deus só quer o coração. A Bíblia diz que não. A Bíblia nos dá certeza que não. Para ser amigo de Deus não é uma entrega parcial, mas por completo, corpo, alma e espírito. Deus, ele quer habitar dentro de você. Você não sabia que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a palavra de Deus diz que nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Pois o teu corpo não é para se prostituir, o teu corpo não é para o pecado, o teu corpo não é para idolatria, o teu corpo não é para embriaguez, o teu corpo não é para prostituição, o teu corpo é para ser templo, morada, habitação de Deus. Foi para isso que Jesus se manifestou. Jesus ele disse que em 3 dias ele construiria um novo templo. E esse templo ele falava do templo do teu corpo. É dentro de você, dentro de mim, que o Senhor Deus ele quer habitar. Por isso que a Bíblia diz: dentro deles eu habitarei e farei morada. Jesus ele disse em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, cearei com ele e farei morada. Se alguém ouve a palavra de Deus e a pratica, Deus ele habita. Se alguém ouve a palavra de Deus e a não pratica, Deus não habita. Deus não habita. Não habita onde existe a rebeldia. Deus não habita onde existe o pecado. Por isso que Deus ele quer que o homem se arrependa de seus pecados, abandonando toda a imoralidade, abandonando toda a prostituição, toda a bebedeira e toda a mentira e idolatria, para que esse corpo seja o templo de Deus, para que esse corpo seja a morada de Deus, não morada de demônios, mas a morada do Deus vivo. Por isso Jesus te chama ao arrependimento. Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se você continuar pecando, você vai morrer, vai descer à sepultura e descer ao inferno. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do pecado. Ora pra mim. Ora. Eu tô precisando de uma oração. Deixa eu tentar desligar isso Em aqui. nome de Deus. Senhor Jesus, Eu confio em Deus. deixa eu fazer uma oração para o Senhor. tô- Fecha o olho. Fecha. Senhor Jesus, aqui está essa alma. Que o Senhor possa, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, fazer uma grande obra na vida dele. Faz uma grande obra na vida desse homem, Senhor Jesus. Toca na vida dele, meu Deus. Muda, Senhor Jesus, o que precisa ser mudado na vida dele.
faça um grande milagre, uma grande obra na vida desse homem. A partir de agora, que o sangue de Jesus Cristo possa ser derramado sobre a vida desse homem, que o sangue de Jesus Cristo possa purificar ele de todo mal, que o Senhor faça a grande obra, Senhor Jesus, vai tocando na vida dele, toca, Senhor Jesus, dos pés à cabeça, que o Senhor possa tocar nele, Senhor Jesus, fazendo a grande obra, Senhor, vai tocando, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus, que o Senhor possa nesse momento, Senhor Jesus, manifestar a sua graça sobre a vida dele, que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer a grande obra na vida desse homem, liberta, Senhor Jesus, e conduz os caminhos dele. Amém, Senhor. Deus te abençoe, tá? Deus te guarda, Deus abençoe sua vida. Continua sempre, viu? Deus Vai na paz, tá? uma vitória pro Senhor. Também, pra mim, tá tudo. Um abraço. Vai com Deus, viu? Amém. Foi muito bom. Amém. E a condenação é esta, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Jesus Cristo, ele manifestou-se ao mundo, mas os homens amaram mais o pecado do que a luz divina de Jesus Cristo. Por isso Jesus, ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Creia como diz a Bíblia, leia a Bíblia, examine as Escrituras Sagradas, pois são elas que testificam de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou finalizar essa gravação por aqui e vou iniciar outra gravação. Cheguei no local aqui onde eu vou pregar a palavra. Deus abençoe a todos.